eu também presenciei, e alguns ainda não tinham sido convertidos ao Senhor, pois eu faz uns 20 anos, 20 e poucos anos, que eu me converti. Aleluia. Mas eu tenho uma vida praticamente, depois do convertimento, sendo acompanhado pelo pastor Antônio Magros. Eu me converti quando era o falecido pastor Caio, e aí naqueles poucos tempos que teve na cidade de Cansul, ainda eu comentava com o pastor Antônio de manhã, que ele nem chegou a fazer uma visita a mim, porque já, de repente, já saiu de Cansul. Então, a primeira visita pastoral dentro da minha casa foi o pastor Antônio Magros Dias. E ali era eu, a minha esposa, que servia o Senhor. Até quem quiser saber também do meu testemunho, é só procurar ali no canal do pastor Antônio Magros, que encontra que eu, uma oportunidade que foi entrevistado na rádio Gideões, está ali tudo arquivado, e todos que quiserem acessar, é só acessar ali de Lamar Quintana, que já vai aparecer ali aquela entrevista. Então não há necessidade de contar o meu testemunho, mas sim após, quando nós éramos só nós dois que servia o Senhor. E lembro muito bem de um culto que estivemos ali no final para conhecer o pastor Antônio, que estava chegando naquela congregação. Ali entramos ali e conhecemos o pastor Antônio. Lembro daquele cabelo do lado, aleluia, bem pretinho. Agora não. Aleluia. E ali eu disse para ele que a nossa casa podia fazer uma visita. Liberei a minha casa para o pastor, o novo pastor, fazer visita. E um certo dia, parece que foi no próximo dia, no outro dia, ele e o irmão Dinael chegaram na minha casa lá. E nós éramos crentes, morávamos junto da casa do meu pai e da minha mãe, que eram católicos. E aí, a minha mãe, eu lembro que ele veio conhecer também o pastor Antônio. Meu pai levou muitas vezes que ele esteve lá, ele nunca se achegou lá, era católico. E aí nós começamos a pregar a palavra do Senhor para o meu pai, aleluia, mas não tinha proveito nenhum, batia, não entrava a palavra do Senhor. E a mãe já estava mais achegada. Eu lembro muito bem que aí, em uma certa ocasião, o pastor Antônio e o irmão, esse que estava falando, o pé na cova, estiveram lá. Aleluia. E o pastor Antônio é daquele jeito, né? Sempre sorrisão, inventando alguma coisa para dar umas risadas. E nessa oportunidade, meu pai, pela primeira vez, esteve lá, estava sentado. E aí o pastor Antônio sempre pregava, todos os irmãos que chegam lá após aquele dia, pregavam para o pai. Tinha um missionário também lá de Santa Catarina, acho que é o Milton, também esteve lá. Eu lembro muito bem daquele dia, porque aí eles começaram a pregar para o pai, e o pai não estava deixando a palavra entrar, e já começaram uma risalhada. E aí eu lembro muito bem o que o pai me falou para o pastor Antônio. Até eu anotei aqui. Aleluia. O que o pai disse para o pastor Antônio? Que valia muito mais uma grama de exemplo do que uma tonelada de conselho. Aquela foi forte. Aleluia. Porque viremos um brinquedo, né? E o pai não gostou muito. Mas era Deus trabalhando, irmãos. Deus trabalhando. Então, a partir daquele momento, nós começamos uma grande amizade com o pastor Antônio, já chegou na nossa casa. E logo em seguida, irmãos, aí o meu irmão casa com a Adriana, aleluia. E eu lembro muito bem, um dos presentes de casamento, entre outros que a gente deu, foi uma Bíblia evangélica, aleluia. Para que a gente, irmãos, quando a gente aceita Jesus, aleluia, porque eu aceitei Jesus, irmãos, eu nunca me arrependi de aceitar Jesus, aleluia. E quando a gente aceita Jesus verdadeiramente, a gente começa a pensar nos familiares, não é assim? Aleluia. Se você não pensa nos familiares, você é um crente morto. Aleluia. Mas se você é vivo, você começa a pensar no pai, na mãe, nos filhos. Aleluia. Já começa a se estender nos tios. A gente quer que todos vão ser salvos. Aleluia. E ali, irmãos, aleluia, já começamos, como o pastor relatou aqui,
a primeira vez que conseguimos, aleluia, convidar, aleluia, após o casamento, a irmã Adriane foram na igreja. Não, casaram e foram na igreja. Ali eles aceitaram Jesus. A mãe começou também a ir na igreja, mas o pai continuava durão, sendo ministro da igreja católica, e não estava ouvindo a nossa conversa evangelística. Aleluia. Mas, aleluia, a minha mãe começou sendo moldada também pela palavra. Aleluia. E, por certo, se batizaram os três no mesmo dia. Minha mãe, aleluia, o Silvimar e a Adriane no mesmo dia. Lá ficou o pai, aleluia, glória a Deus. E como vamos levar esse pai para a igreja? Aleluia. Mas tinha uma campanha naquele momento, o irmão Daniel Machado, ele fazia várias campanhas aqui, aleluia, através do irmão Paulinho, naquele diálogo, o pastor Antônio sabe, né? Que o Batatinha chegou ao Rio Sul através do irmão Paulinho da Neca. Foi assim. E ali Deus fazia muitos milagres, irmão. Eu vi pessoas ali no faxinal sendo curadas imediato, aleluia, de curas e milagres. E nesta oportunidade, quando começamos a conversar com o pai, aleluia, e convencemos ele a levar até a igreja. Aleluia. O pai chegou, ficou sentado lá no último banco, e o irmão começou a pregar a palavra do Senhor. Começou a pregar e Deus usando. Na hora do apelo, ele chama o pai a dedo. Assim como então o irmão, a esposa da irmã Solange, chamou assim na frente: vem cá, tu tens um problema no teu joelho muito grave, e tu sabe disso, e tu sofre disso, mas hoje tu vais ser curado para a honra e para a glória do Senhor. Deus revelou que ele tinha mesmo e ele tinha. E Deus curou naquele exato momento. Nunca mais sentiu. Ali começou a trabalhar em Deus na vida do meu pai. Aleluia. Mas aí ele aceitou Jesus. E também, aleluia, o pastor Antônio chegou a ele, vamos se batizar? Ele disse não. Só no próximo. No próximo. Aí o pastor Antônio pegou na caixinha. Quando passou aquele batismo, quando chegou no outro batismo, ele só anunciou a hora e a data. Nem perguntou, mas vamos batizar? Não. É tal dia e tal hora. Tá bem. Aceitou Jesus e hoje, para a honra e para a glória do Senhor, está nos caminhos de Deus. Amém. Agora, quanto ministerial, irmãos, eu lembro muito bem quando eu cheguei no pastor Antônio. Aleluia. Que, irmãos, hoje a igreja nem trabalha, irmãos, como era antigamente, principalmente no faxinal. O pastor Geni tinha mais de 10 pontos de pregações espalhados, começando lá para a costa do Camacuã, por todo lugar. Trabalho tinha bastante. E eu acompanhava ele. Mas, sabe, irmãos, aquele que tem um ardor dentro de si de fazer algo para o Senhor. Aleluia, eu cheguei ali no pastor Antônio num culto do faxinal e cheguei para o pastor Antônio e disse assim: pastor, eu posso fazer algumas visitas para os irmãos? Sinto uma vontade muito grande de fazer umas visitas. A palavra dele, sem pensar, irmão: vai, filho, faz a obra. Não sei se está lembrado, mas foi bem assim, eu não me esqueci. Ele me liberou para que eu pudesse visitar os irmãos. Aleluia, compartilhar o amor de Deus, aquele que eu tinha, aleluia, já desfrutando das bênçãos do Senhor. Aí, fazendo a obra do Senhor, eu lembro muito bem que o pastor Antônio, que eu nem pensava, aleluia, tem um ponto de pregação antes da Irmandal, ali na Santa e no Luizinho, os pais do Jardel. Lembra do Jardel? Braga? Ali. Eu e o irmão Leãozinho assumimos aquele ponto de pregação para dar um alívio para o pastor Geni, que era muito ponto de pregação. Eu e o irmão Leãozinho, aleluia, pregando naquele lugar, aleluia, um dia ele pregava, outro dia eu dirigia. Um certo dia, o irmão Leãozinho se esqueceu do culto, estava só eu lá. Imagina no começo, irmão. Mas a irmã Santa, ela disse ali na volta: que culto maravilhoso! Presença de Deus. Eu lembro, meus irmãos, era muito forte a presença de Deus, e Deus usando o cérebro do Senhor pela sua misericórdia. Aí, ajudando o pastor Geni, falecido pastor Geni, nós estávamos ali na Irmandal. Lembro muito bem. E ele disse, o pastor Antônio disse bem assim:
sei lá, eu vou fazer uma loucura. Aleluia. Me veio na mente, eu vou fazer uma loucura. Esse trabalho agora, aleluia, eu vou entregar para o tio Amar. Aleluia. Pastor Geni tem bastante compromisso, eu vou entregar para fazer uma loucura. Eu sou de muito fazer loucura. Aleluia. E para a honra e para a glória do Senhor. Que cultos, irmãos. Aleluia. Enchia a casa da nossa irmã. Às vezes nós tínhamos que sair para fora, fazia na frente da casa. Que campanhas, quantas pessoas eram curadas. Aleluia. Porque aquela irmã é uma irmã guerreira, uma irmã fiel, uma irmã amiga do ímpio. Aleluia. E depois dali, ela não partiu para o Senhor. Aleluia. Passou aquele trabalho para o seu irmão Joaquim, que no mesmo quando nós estávamos velando a irmã ali, aleluia, já abriu a porta para o irmão Joaquim. Depois ali no irmão Jovaldo, aleluia, e finalmente aqui. Aleluia. Mas, puxando um pouquinho anteriormente, irmãos, aleluia, quando o meu pai estava salvo, minha mãe estava salva, o meu irmão, minha cunhada, a Miriam, aleluia, lembra muito bem da Miriam. Ela tinha um medo que Jesus voltasse, né? E ela não se fosse batizada. Aleluia. Acho que com 9 anos, aí falaram, eu tenho que conversar com o pastor Adão, o pastor Figueiró, coisa assim. Batizei, mano. Aleluia. E quando nós saímos ali do Rio, na Serra da Pedreira, né? Aí o pastor Antônio disse, será que vai dar certo? Aleluia, não deu certo. Eu disse para ele, vai dar certo sim, está aqui. Aleluia, para a honra e para a glória do Senhor, servindo a Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus, é a alegria que a nossa família está sendo salva. Aleluia. Depois, nós pensávamos no Ender. Não é fácil o jogo, né? Aleluia. Ele era muito nas coisas de Deus, depois ele foi para o colégio, estava se distanciando. Aleluia. Mas lembro muito bem, com um culto, numa campanha aí no Joaquim, irmão Joaquim. Aleluia. O irmão Jean estava pregando e no apelo ele começou a falar do relógio de Deus. Aleluia. Que cada minuto que passa se aproxima a volta de Cristo. Aleluia. Nessa tarde eu te digo, meu irmão, minha irmã, a cada minuto se aproxima a volta de Cristo. E ali ele começou, e Deus usando, ele persistindo no relógio de Deus para aceitar Jesus, quem não tinha aceitado. E eu nem esperava, porque ele estava meio durão, o Ender, ele ia nos cultos, mas ele estava mais voltado para o colégio, aquela história do jovem. Mas de repente ele chega à frente e aceita Jesus, aleluia, como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. E o conselho meu dizia, filho, aleluia, eu sei que tu quer arrumar uma namorada, mas uma coisa, escolha meu conselho. Tu namora uma crente ou ligada a um pai e uma mãe de um crente. Não fuja dessa área. Aleluia. Aleluia. Nós temos que aconselhar nossos filhos, irmão. Não precisa dizer, o que acontecer, vai acontecer. Não. Nós temos que dar o melhor conselho para os filhos. Aí, aleluia, arruma uma menina, filho de umas pessoas que estavam paradas, irmão. Pessoas especiais, boas, mas estavam paradas há um bom tempo. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, logo em seguida que aconteceu tudo assim, eu botei meu dedo profético e disse para o meu filho, tu foi um grande missionário. Por quê? Porque ganhaste a tua namorada para Jesus e os pais dela voltaram para Cristo e estão seguindo os caminhos do Senhor até hoje, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Mas, irmãos, aleluia, eu tenho a honra de ter o pastor Antônio aqui na minha presença em toda a minha vida. Ele me separou para o diácono, ele me separou para o presbítero e agora para o pastorado. Aleluia. Glorificado Deus usou o servo do Senhor. Aleluia. Mas toda a nossa vida, irmãos, acompanha de milagres. Deus, a gente pode fazer o que é bom que a Bíblia diz, mas no costado de nós, atos de Deus tem que acontecer. Milagre tem que acontecer através da nossa vida. Eu já contei aqui para a igreja, mas aqui estou falando, aleluia, para essa transmissão que está sendo transmitida. Aleluia. O primeiro milagre que Deus me usou
Senhor, em tempos passados, eu me dirigia, era um vencedor, mas agora eu participo a Ti, e já tenho visto testemunho de milagre. Cura esta vaca em nome de Jesus. Irmãos, as verrugas, não era pequenininha, eram várias, muito. Aleluia. E o dinheiro passou, o tempo passou. Aleluia. E aí o meu irmão foi lá, sem saber de nada, o Silvimar, e disse: não tem nada, nem mancha, nem nada. O que será que aconteceu? E eu contei. Deus usou as palavras do Senhor. Ali, irmãos, foi o começo do ministério. Que eu vi que a minha palavra dirigida ao Senhor, Deus tinha ouvido e Deus tinha feito o milagre. Uma coisa simples, irmãos, simples. Falando de um milagre assim, contando, meu irmão, o pastor estava contando da multiplicação dos ovos, que Deus te abençoado. Aleluia, glorificado seja Deus. Mas eu tenho o maior privilégio, irmãos, de esse nosso servo do Senhor ter me colocado como um convencional. Às vezes, irmãos, tem obreiros que pensam assim: eu posso falhar 2 vezes, não posso falhar 3 para não me desmembrar. Irmão, isso aí é obreiro caído. Eu, todas as vezes que eu vou lá, aleluia, Jesus, diante daquele servo de Deus que estão naquele ambiente ali, irmão, ali só falta chegar a Deus, só falta chegar a Deus naquele lugar de olhos. Mas ali é um lugar santo, abençoado por Deus. Aleluia! Ali que se trata o andamento da obra do Senhor em todo lugar. Ali a gente aprende pelas mensagens como conduzir a noiva do Senhor. E eu me sinto honrado, pastor. Honrado naquele lugar. Aleluia! No princípio eu ia só domingo, já estava bom, vinha alimentado. A partir do momento que eu cheguei no sábado, não perco mais, porque eu quero mais aprender do Senhor. Amém? Graças a Deus.